Mariano, um prazer. Aliás, a primeira entrevista que eu faço com você para o portal, uma entrevista para a internet, e é um prazer conversar com você. As pessoas já viram, nos viram em uma outra emissora que a gente trabalhava, agora na O Dia TV, nas entrevistas, eu falando do programa Mariano, você falando do jornal O Dia News, e agora a gente está aqui juntos para conversar e revelar um pouco da sua vida, de como foi sua trajetória, desde o início até chegar a esse ponto que você está hoje, um grande profissional da comunicação piauiense, o maior profissional de entretenimento do Piauí, com uma trajetória com um salão de beleza, como cabeleireiro, uma trajetória fantástica. Ou seja, Amar, tudo que você fez funcionou, foi sucesso, deu certo. Isso mostra a sua competência em diversas áreas. Um prazer muito grande ter você aqui. Olha, Douglas, o meu prazer não é diferente. Você sabe o carinho que eu tenho por você, pelo cidadão, pelo amigo, pelo pai, pelo marido, pelo grande profissional que você é da comunicação. Indiscutivelmente, é um dos melhores profissionais da comunicação piauiense e é meu amigo particular que eu guardo no meu coração sempre. A gente se conheceu em outro momento, em outra emissora, quando você estava começando a sua trajetória, jovem, chegando, com sonhos maravilhosos, com muitos ideais e com muita vontade de vencer e de fazer a coisa acontecer. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, nesse seu espaço. A gente sabe da importância do que é hoje a internet para a comunicação global, né? Então, eu fico muito feliz de saber que você tem o seu canal, que você está fazendo o diferencial também. É uma alegria, e eu tenho certeza que esse bate-papo nessa tarde, que nós estamos aqui conversando, eu tenho certeza que vai ficar nos anais da comunicação piauiense brasileira. Mamá, vamos começar, como se diz pelo começo, quem é o Mariano Marques, cearense de nascimento, piauiense de coração? Quem é Mariano Marques? Um pouquinho da história do Mariano, quando nasceu, a infância lá do Ceará. Olha, eu sou um cidadão como qualquer outro menino, né? Qualquer menino que vem de uma família classe média baixa, né? A gente tinha um sonho, toda família tem o desejo de ver seus filhos prosperar, então não era diferente da minha família, né? A gente tinha uma família católica, uma família que temente a Deus. A minha mãe era uma mulher temente a Deus, a minha família também temente a Deus, e a gente sempre procurou viver dentro dos princípios e da ética, tá? Então, isso não é tão difícil você viver assim. Eu costumo dizer que quando você é cidadão, as coisas vêm com mais facilidade para você. Pode até ser que tenha os obstáculos da vida, mas o cidadão, ele consegue as coisas e consegue para sempre. E ninguém chega para tomar e nem para meter o dedo na sua cara e dizer: não, isso é meu, foi eu que lhe dei. Não. Então, foi o meu caso. Eu sou um menino, minha mãe era maranhense, da cidade de Codó, do Maranhão. A minha mãe foi para o Ceará, nós fomos para o Ceará. Eu sou uma pessoa, fui criado no centro de Fortaleza, na rua Princesa Isabel com Cartes Silva. Quem é do Ceará que vai assistir vai saber muito bem do que eu estou falando. A Cartes Silva é a rua onde tem a igreja, onde tem a Catedral de Fortaleza, que ela termina ali, ou começa ali e termina no cemitério de São João Batista. Eu morava, aí tinha umas ruas, né? Mais de 10 ruas, mais ou menos, que para chegar, inclusive tem a avenida que passa, a Avenida Imperador, a Tereza Cristina, a Rua Princesa Isabel, a rua que eu morava, aí vai tendo várias ruas. E eu fui um menino criado, como na minha época, né?
né? Na minha época de 70, a gente brincava na porta da rua, jogava futebol, né? A gente ia para a praia, jogava futebol. Eu estudei num colégio perto da minha casa, no Instituto São José, que era um colégio de freiras, né? E eu fui... A minha infância, Douglas, eu guardo no meu coração, porque foi uma infância extraordinária de feliz, sabe? A gente era muito feliz, muito alegre, sabe? Uma família simplória, mas de uma alegria permanente o tempo todo. É como eu digo sempre, a gente não era rico, mas a gente comia direitinho, a gente estudava, a gente tinha roupinha para vestir no final de semana, que aquela época é bem diferente de hoje, né? Hoje Pois é, Mariano, eu queria saber, eu sou nostálgico, gosto do passado, acho que você também tem essa lembrança vívida na memória. Eram outros tempos, Mariano. Eu imagino Sim. que, quando a gente olha para trás, eram tempos mais calmos, eram tempos que você se sentava na porta de casa para conversar, você voltava tarde para casa depois de uma festa, por exemplo, não tinha a violência que tem hoje. Eram tempos que Ninguém eram mexia melhores do que hoje, contigo. né? Exato. Eu costumo, A gente pode dizer que era melhor do que hoje? eu costumo dizer que foram os anos dourados do Brasil. Eu acho Verdade. que nós vivemos, Douglas, os anos dourados. Eu tenho muita pena dessa meninada de hoje, que não vivenciou os anos dourados do Brasil, que você andava pela rua. Por exemplo, eu estou falando, eu menino, eu morava ali na Princesa Isabel, eu ia à Praça José de Alencar, eu ia à Praça do Ferreira, onde tinha o Cine São Luís, eu ia assistir filme no Cine São Luís, a gente voltava a pé, era 15 quarteirões, a gente voltava em uma felicidade. Tu está entendendo? E uma felicidade, não achava longe, não voltava cansado, não voltava suado. Tu está entendendo? Então, eu considero os anos dourados de verdade. A gente era feliz, verdadeiramente feliz, e não sabia. E não sabia. Essa é a Porque verdade. precisava, assim, naquela época, eu penso, Mariano, mas eu também não vivia da década de 70, mais 80, mas era parecido. Sim. Mudou um pouco, mas era parecido. Hoje, a gente olha jovens e muitos precisam de carro, precisam de viagens, precisam... A gente sabe muito pouco, como você falou, quer dizer, dava uma volta na praça, um grande programa, jogar futebol, ir ao cinema, uma roupinha bem engomada, no sábado, no domingo. Isso era suficiente para a gente se sentir feliz, né? A gente era super feliz assim. Tu Com tá muito entendendo? pouco. Não tinha aquela história de ter que ter 5 pares de sapato, não tinha que ter 10 bermudas e 20 camisas. Não, não. Eu acho que você ainda deve ter vivenciado isso, apesar de você ser mais jovem do que eu, mas você vivenciou. A mãe da gente comprava roupa do final do ano, para a gente passar o Natal e o Ano Novo. Aquela roupa seria a roupa que você sairia para ir a um cinema, ir a um teatro, e alguma coisa no final de semana. Na semana, você tinha uma roupinha, quando você chegava da escola, que você usava, uma bermudinha, uma chinela havaiana, uma bermudinha, uma camisinha, e você era de uma felicidade a toda a prova. Douglas, como era feliz a gente lanchar um pão massa grossa com que-suco. É verdade. Não é? É verdade. E outra, Mariana, assim, a vida era muito mais fácil de ser vivida, porque, por exemplo, a gente tinha horário para estudar, horário para acordar, tomar café da manhã, ir para o colégio, voltar. Quer dizer, os horários eram bem estabelecidos, horário para diversão, horário... ou seja, hoje você tem um estresse, uma ansiedade, que muitas vezes gera depressão, porque você acumula muitas atividades, se preocupa com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, naquela época, a gente vivia, além de ser feliz, um período de saúde mental equilibrada, né? Ainda tinha um problema, ainda tinha uma vantagem. O seu psiquiatra, o seu psicólogo era o cinturão da mamãe. Verdade. Era a sandália da mamãe. Né?
não fez do meu jeito, tá aborrecido, vai apanhar, porque tá aborrecido. Eu fui criado, minha mãe, a gente não queria comer, e ela dizia assim, e era com muito amor. O amor reinava em casa, mas ela dizia assim, não quer comer não, é porque não está com fome. É o tempero da comida, é a fome. Na hora que você estiver com fome, você vai comer. E a gente era feliz pra caramba. E assim, você começava, às vezes, por um motivo ou outro, chorar, e às vezes a mãe ou o pai chegavam em casa, eu lembro, Mariana, e dizia o seguinte, com o cinturão ou com chinela, e dizia assim, engole o choro. Você não tem motivo para chorar, engole o choro. E acabou, Mariano, pronto. Engole o choro e acabou. Pronto. Agora, os tempos são outros e tal, quem está nos acompanhando, psicólogos, enfim, tem. Mas, enfim, a gente está relatando uma outra época, outro período. Mas naquela época nem psicólogo existia, essa profissão ainda não existia, que é de uma importância vital para a saúde mental hoje. Não tenha dúvida de que é. Hoje, se não tiver... Se não tiver... Hoje, Mariano, o psicólogo é tão importante quanto o neurologista, o cardiologista, o clínico geral. É tão importante quanto. Agora, me diga uma coisa, Mariano, em relação à família. A sua família era uma família, você disse, classe média baixa, e você estudou em colégio... Era um colégio público, né? Não, era um colégio particular. Era um colégio de freira. Na minha rua, na Avenida Imperador, um colégio São José, por sinal, era um Instituto São José, e eu estudava nesse colégio. A minha mãe pagava, eu tinha minha madrinha também, que ajudava, e a gente tinha uma situação... E quando eu falo que a gente era classe média baixa, porque é classe média, né? Mas a gente tinha a nossa casa para morar, a gente tinha a televisão na sala, né? Para assistir. Né? E era um negócio... Porque tem uma televisão naquela época também, você sabe que contava nos dedos as casas que tinha. Mas a gente sempre teve uma família simples, mas organizada. Eu acho que daí é que vem a minha organização, né? A organização é fundamental na vida de qualquer ser humano, né? Para ele viver com dignidade e viver plenamente, né, Douglas? Mariano, você falou da religiosidade. Sua mãe, muito religiosa. O colégio que você estudava era um colégio de freiras, um colégio que tinha como uma das bandeiras mais fortes a religião. Além disso, além da religiosidade, como era a criação da sua mãe no dia a dia, as conversas, as orientações, o que é que ela passava de valores para você? Eu fui criado por 3 mulheres, eu sempre conto essa história. A minha mãe, que era católica, praticante, e a missa era filha de Maria, e a missa todos os dias, aquela coisa toda. E eu tinha uma tia Rita, que era espírita, kardecista, uma mulher além do tempo, uma mulher extraordinária, uma mulher de uma visão espetacular, de uma sabedoria única e universal. Lia muito sobre o espiritismo, e tinha minha irmã, a mais velha, a Ivani, que ainda é viva, tem 90 anos já hoje, e a Ivani. Então, essas 3 mulheres me criavam. Minha mãe me levava para a igreja, minha mãe me criava, me dava aquela educação rígida, a minha irmã me criava me levando para a parte cultural. Ela me levava para me assistir um bom filme. Aos domingos a gente ia no Cine São Luís, na Praça do Ferreira, assistir um filme. Ela me levava para me assistir um circo, quando eu tinha um circo na cidade. Chegava um espetáculo diferente no teatro, ela fazia questão de me levar para me assistir, para me incorporar naquilo. Ela cuidou muito da minha parte cultural, a minha irmã, a Ivani. A minha tia Rita, ela era espírita. Então, ela mostrava muito para mim o que era o espiritismo. Ela dizia para mim assim, você é católico, continua sendo católico, sua mãe é católica, mas você aprenda comigo aqui. Então, ela me ensinava muito sobre o espiritismo através de Allan Kardec, né? Inclusive, eu posso lhe mostrar aqui que eu tenho um presente dessa minha tia, o Evangelho Espiritismo segundo Allan Kardec. Eu guardo aqui na minha casa com muito carinho, com muito respeito, porque foi um presente dela quando ela estava falecendo, ela pediu para me trazer e guardar.
Ela disse, eu quero que você leve. Era dela, ela lia todos os dias. Então, eu conheço Mariano, pouco... e esses dois conceitos, o catolicismo, essas duas religiões, essas duas doutrinas e o espiritismo, hoje pode-se dizer que as duas são muito presentes na sua vida? Sim, sim, o catolicismo, porque eu sou católico praticante, eu vou à missa todos os dias, eu leio o Evangelho, né? O Evangelho todos os dias, a Bíblia católica, a Bíblia Sagrada, eu leio todos os dias, eu escuto a homilia do meu pastor todos os dias, mas isso não me impede de eu ler alguma coisa e de eu procurar ver também a doutrina espírita, porque a espiritualidade do espiritismo. Primeiro, Douglas, o espiritismo, eu queria dizer que o espiritismo não é religião, é uma doutrina. As pessoas confundem muito o espiritismo com religião. Ele não é religião, ele é uma doutrina. Ele é uma doutrina que você, quando lê, quando você descobre a importância de você ler algumas coisas, sabe? Não precisa se aprofundar, mas quando você entra, que você lê algumas coisas de Chico Xavier e de tantos outros monstros sagrados do Espiritismo, você entende um pouquinho. Tá? Aí você vai dizer assim, aí as pessoas vão dizer, meu Deus, o Mariano é católico praticante e está falando de espiritismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O espiritismo não é religião, é uma doutrina, é uma doutrina. E o catolicismo, que é a minha religião, é uma religião, do qual eu não abro mão de ser, do qual eu tenho orgulho de ser, do qual eu nasci dentro da religião católica e quero partir desse plano para o outro na religião católica, e vou partir dele. Só que eu sei, eu leio, eu entendo um pouco do que é a doutrina do Espiritismo. Mariano, agora vamos avançar um pouco no tempo e chegar ao exato momento que você decidiu vir para o Piauí. Como foi essa decisão? Como é que ela foi pensada? Como é que foi planejada? Como é que vocês pensam? Meu primeiro momento do Piauí, eu viro cabeleireiro, né? Eu viro de uma família. Mas para trás um pouco, a decisão de vir. A decisão de vir foi porque o maior cabeleireiro do Ceará, o Gugel, o Gugel do Amaral, ele abriu um salão em Teresina. Teresina é uma época, em 76, não tinha nada, estava começando. E aqui existiam algumas boutiques, aqui teve grandes boutiques. E tem uma senhora em Teresina, chamada Dorila Carvalho. A Dorila Carvalho, a esposa do Edilson Carvalho, do meu querido Dicinho, do qual eu chamo ele assim, ela tinha a boutique Baú, que era famosíssima. E ela ia muito em Fortaleza. Fortaleza era o ponte das pessoas daqui. E ela também era parnaibana, tinha uma ligação, e o povo de Parnaíba tinha muita ligação com Fortaleza. Então, ela conhece o Gugel, viram amigos, e ela sente a necessidade de Teresina ter um salão de beleza. Tá entendendo? Aí ela convida ele para botar uma filial aqui. Aí é quando eu entro, porque eu era novinho, um menino, ele quer trazer um cabeleireiro já com experiência, tipo assim, um cara já mais preparado, e nenhum quer sair de Fortaleza para vir morar em Teresina. Teresina, ninguém falava de Teresina. Teresina, quando as pessoas falavam, elas falavam com piada. Né? E aí eu olhei para ele e disse para ele, deixa eu ir. Ele olhou para mim e disse, não, você é muito criança ainda, você não segura, não. Ele ia mandar uma prima que veio tomar conta do salão. Você tinha quantos anos, Mariano? Eu tinha 19 para 20 anos. Eu era uma criança. E eu nunca tinha saído de casa, né? Eu era criado, aquela história de você ser criado debaixo da saia da mamãe, tá entendendo? Criado só pela mamãe. Já fica dengoso, imagina 3. Dengoso totalmente, só, sabe? Vivia só para aquilo ali. Então, mas agora é o fato que eu quero lhe contar. Eu vim por quê? Porque em 74 para 75, no final de 74, por início de 75, minha mãe faleceu. Então, eu me senti muito só. Então, se minha mãe fosse viva, eu não teria vindo. Eu quis vir porque eu quis desbravar o mundo. Eu queria desbravar. Eu, muito novo, nunca tinha saído de casa, eu queria conhecer a experiência de ir para a rua. Eu não ia para a rua, eu tinha hora para entrar em casa, para chegar em casa. Eu queria essa liberdade.
Então, a minha liberdade, eu digo, eu quero ir. E ele, no primeiro momento, não. Mas no segundo momento, como nenhum quis, ele me chama e diz assim, eu vou lhe dar essa oportunidade. E me deu. E eu vim, né? Eu vim, morei 11 meses em Teresina. A minha irmã, que eu estou te contando aí, Ivani, foi um dia aqui em Teresina me buscar. Disse que não, que a família estava com muita saudade, que eles queriam que eu voltasse para casa. E aí eu voltei, chamei o Gugel e disse para ele, olha, eu vou voltar, minha família quer que eu volte para o Ceará e eu volto. Então eu fui-me embora, tá entendendo? Eu fui-me embora, morei, passei quase que 76, 70, eu fiquei 11 meses, 10 meses aqui, volto para Fortaleza, em 79 é que eu venho novamente. Porque aí já não é mais no centro, porque a Boutique Baú era na Desembargador Freitas, ali com 13 de maio, perto da Praça do Liceu. Aí, em 79, eu já venho para a Zona Leste inaugurar um salão. Mas por que eu venho inaugurar esse salão? Porque eu tinha passado aqueles meses aqui e as pessoas não tinham me esquecido. Então, a Elvira Raulino, o Climério Lima, o Mauro Júnior, o Nelito Marques, o Paulo José, eu estou falando dos colunistas da época, diziam para Maria Hilda, a dona Maria Hilda, mulher do doutor Moacir Monteiro, disse, traga esse rapaz. Ela não me conheceu, mas eles falaram tanto em mim que eles fizeram um almoço na casa deles e convidaram os colunistas e ligaram para mim vir inaugurar só o salão. E eu, como eu disse, olha, eu vou inaugurar, eu não vou ficar, porque eu já tinha outros projetos de vida. Em Fortaleza eu estava muito bem, já trabalhando, eu já tinha saído do Salão do Gugel, já estava com outras pessoas trabalhando. Eu era o cabeleireiro da comédia cearense. Você sabe que a arte no Ceará é muito forte, e nessa época eu não sei bem se era centenário de morte ou centenário. Eu tinha alguma coisa, algum centenário de José de Alencar, que tudo que acontecia de turismo no Ceará, existia uma peça, Demônio Familiar, que é um livro de José de Alencar, que adaptaram uma peça. E eu era o cabeleireiro da peça. Eu que fazia toda a produção. Então, eu estava muito bem, obrigado. Eu estava eu estava por cima da carne seca. Um menino começando a viver, mas já com expectativas profissionalmente muito grandes. Porque se eu tivesse ficado no Ceará, eu seria o Mariano que eu sou aqui, com maior dimensão, porque o Ceará é maior, não é isso? Agora, Mariano, esse salão, como é que seria? Você vinha inaugurar o salão, não era o salão do Gugel? Não, eu inaugurei o do Gugel, fiquei no salão do Gugel, inaugurei o salão do Gugel, passei 11 meses e fui-me embora. Aí eu já volto de outra época. E esse outro salão? Outro salão que você veio com a presença dos colunistas. Era um salão seu. Esse é o salão da dona Maria Hilda, que foi aqui. Era na rua particular, que era ali Nossa Senhora de Fátima, quase com Dom Severino, ali onde tem a rua, ali onde tem aquela farmácia na Dom Severino, onde tem aquela loja, ali a loja de filtros, não tem uma loja ali, Mariano, ali é uma rua particular. Era ali, aquilo ali tudo era mato, estava começando aquela região ali. Eu me lembro muito bem de tudo isso. Então eu volto. Agora, como é que foi a sua chegada com os colunistas, essa apresentação, como é que foi? Mas eu quero lhe contar um fato fantástico que eu já contei com você no telejornal. Quando eu chego aqui, no primeiro momento, eu venho para fazer também um desfile da King Joia. Né? Eu já lhe contei essa história, que era um desfile tudo de joias. E eu fiz os cabelos nas moças da sociedade, não existia modelos na época, eram meninas de sociedade que desfilavam. E eu faço todos os modelos, os cabelos, e vai acontecer o desfile. A Dorila vai para o desfile, senta ao lado da primeira-dama do estado do Piauí, Dona Maria José Arcoverdes, e ela fica encantada quando vê os penteados. Ela diz, meu Deus, que obra de arte, esses cabelos lindos. Quem fez, aonde foi? Aí a Dorila vira e diz para a Dona Maria José Arcoverdes, é o salão que eu estou abrindo, vou lhe convidar para você ir lá. É um menino que nós trouxemos do Ceará, ele fez esses cabelos. Ela disse, amanhã eu vou lá. No dia seguinte, ela foi fazer o cabelo comigo e não largou mais. Durante o tempo, quando eu fui embora, quando eu voltei, ela continuou sendo minha cliente por muitos e muitos anos.
Aí daí é que começa. Lembrando o povo começa a me conhecer. Né? A primeira dama que você se refere era esposa do governador do doutor Arco Dirceu Arcoverde, que era mãe do deputado Júlio Arcoverde. Exatamente, mãe do Julinho. Isso. Mãe do Julinho Arcoverde. Eu conheci aquela turma toda. Então, nessa época, aí eu vou-me embora, volto, só para inaugurar o salão da Dona Maria Hilda, com dias marcados para me voltar para Fortaleza, e nessa brincadeira, eu estou até hoje aqui conversando contigo, tem quase 50 anos. Mas vamos lá. Você veio para inaugurar o salão dela, fazer a inauguração, e o que é que foi acontecendo? Foi uma coisa fantástica. Foi uma loucura. Todas as pessoas iam para lá atrás de mim para fazer o cabelo comigo. Foi um momento magnífico. As pessoas iam, queriam fazer o cabelo. Aí eu comecei a cortar os cabelos dos maridos das senhoras também. Foi aquela coisa. Quando eu olhei, eu estava totalmente envolvido com o Piauí, com o povo do Piauí. Aí eu não tinha mais condição de ir embora. Aí fiquei. Aí fui ficando, e aí foi acontecendo. Eu recebi muito apoio da Crônica Social. A Elvira foi uma madrinha para mim, como todos os outros, como Climério Lima, como Mauro Júnior, como Paulo José, o Nelito Marques, todos me abraçaram e viraram amigos, né? E eu, muito novo, eles me davam uma sustentação até familiar. Tá entendendo? A Elvira me recebia, eu ia para casa dela, as meninas dela, eu cortava o cabelo das meninas dela, via as meninas tudo criança. Então veio uma ligação muito estreita. Daí começa essa ligação, daí começa eu conhecer todas as pessoas, né, dentro do Salão da Dona Maria Hilda. Depois eu saio do Salão da Dona Maria Hilda, vou trabalhar com a Vilani, fico um período com a Vilani Aquino, que foi uma grande cabeleireira, amiga minha. Ela não está mais entre nós, mas foi fantástica. Fiquei com ela um período, trabalhando com ela. De lá eu saio, aí é quando eu vou fazer a diferença, que é o que acontece, o divisor de águas em relação ao Salão de Beleza em Teresina, que é o que chega o Salão Mariano Coifé, namorada dos orixás. Aí, Mariano, foi empreitada até então. Você não tinha experimentado sua marca. Não, está na hora, depois de toda a experiência em Fortaleza, em Teresina, está na hora de criar minha marca, montar minha estrutura, implementar mais claramente o meu estilo. Também como é que foi essa decisão? Porque não é uma decisão fácil. Por mais que se queira montar o seu negócio, e naquela época não era muito como hoje, né? Quer dizer, montar um negócio era difícil, mais difícil que hoje. Eu acho que era mais difícil do que hoje. Muito, muito mais. Aí você, trabalhando em grandes salões de beleza, trabalhou no Ceará, trabalhava em Teresina, com uma clientela extremamente estabelecida, ganhando bem, muito bem. E aí você toma essa decisão de sair desse conforto para um desconforto inicial, montar, contratar. Como é que foi essa virada? Não, aí eu disse, eu vou botar o meu salão. Aí eu estava nos Orixás, eu já morava nos Orixás, era um prédio, era aqui um condomínio que tem aqui na Avenida Jockey Club, né? E eu vim para cá, eu tinha esse apartamento lá que eu alugava, era de uns clientes meus. E aí eu converso com eles e pergunto para eles, eu posso botar um salão aqui, comércio para mim aqui? Eles podem. Aí eu falei com os vizinhos aceitaram, e eu comecei muito modestamente o salão, né? Começa o salão, o apartamento era alugado, logo em seguida eu compro o apartamento. Quando eu compro o apartamento, aí eu realmente faço uma mega estrutura, boto a frente para a rua, que até então não era. Nessa época eu já atendia todo mundo ia para o salão, era uma loucura, e eu sentia a necessidade do salão aumentar. O salão era muito pequeno, eu usava apenas 2 salinhas, eu usava os últimos quartos. Para você ver como eu sou ousado. Eu usava os últimos quartos, a suíte e o quarto de frente à suíte. A suíte por quê? Porque tinha um banheiro, e era o banheiro que ia ser o banheiro do salão. Tu tá entendendo? Eu sempre fui aficionado desse aspecto. E aí eu fiquei com a frente, eu fiquei com a sala, a cozinha e um quarto para me morar. Depois, quando eu vi que o negócio estava dando certo, eu fui para o pessoal me vender o apartamento, né? Eu comprei o apartamento, aí eu transformei o apartamento todo em salão, né?
fiquei apertado, transformei todo em salão, um mega salão arrumado, decorado pelos melhores decoradores. Aí eu já estava por cima da carne seca, né? Como você diz, né? Aí eu já comprei outro apartamento, já fui morar na Zona Sul, né? Fui morar lá na Vermelha, e ali o meu salão era só os orixás, só salão. Só totalmente salão. Aí é quando vem também, já começa a vir a história do Teresina Shopping. Eu fui o pioneiro de shopping, né? O Teresina Shopping vai inaugurar. Eu sou convidado para botar um salão lá. A gente vai para o Teresina Shopping. Aí eu fico com 2 salões, né? Eu fico com um salão da Morada dos Orixás e do Teresina Shopping. E tinha um salão também no antigo Rio Puti Hotel, o Rio Puti, que hoje é o Butrim. Lá tinha umas galerias, não sei se você se lembra, em cima, no segundo piso, que tinha umas lojas lindas. Lá eu tive um salão também, o Salão Mariano Scoifé também teve no Butrim, que hoje é Butrim, que era Rio Puti. Então eu sempre fui muito, sabe, visionário nesse aspecto. E paralelo, eu era professor do SENAC, né? Eu trabalhava muito, né, Douglas? Eu era professor do SENAC, instrutor do SENAC, eu fui um dos pioneiros, eu que fui um dos criadores do curso de higiene e beleza do SENAC, passei anos sendo professor do SENAC, né? Saía também do Brasil para estudar, né? Eu precisava buscar conhecimento, então eu ia para a Alemanha, eu ia para a Inglaterra, eu ia para a Itália, eu viajei muito estudando, trazendo conhecimento para a minha equipe de profissionais e para os meus alunos, porque eu passei anos sendo instrutor do SENAC, né? É uma história bem bacana, dá para a gente contar muita coisa. Agora, dentro dessa história dos salões de beleza, da sua marca, Mariano Scoifé, tem a história, você falou, no Ceará eu era o cabeleireiro dos atores e atrizes de comédia. Aqui, você, quando veio, foi já o cabeleireiro da alta sociedade, quer dizer, sempre uma referência do que era padrão de qualidade, do que era corte, assim, no mais alto nível. E dentro desse universo, tem algumas particularidades, você já contou uma vez, e é importante a gente compartilhar essa história. Você também foi, durante um bom tempo, o cabeleireiro das primeiras damas do Piauí. Sim, sim, sim. Durante muitos anos, eu fui o cabeleireiro de todas as primeiras damas do Estado, né? Todas as mulheres que foram primeira dama do Estado, da capital de Teresina e das cidades do interior, não só também do Piauí, como do Maranhão, de Caxias, aquela cidade toda, aquelas senhoras todas vinham fazer cabelo comigo. E no Piauí eu fui cabeleireiro de todas, da dona Miriam Portela, da dona Maria José Arcovei, da dona Florisa. A dona Maria José, a mãe do deputado Júlio, foi a primeira? Foi a primeira. Quando eu cheguei, era ele o governador, né? Aí depois... como foi, Mariano? Aqui já puxando também para o lado um pouco de conhecer a particularidade de nomes importantes da política piauiense. Como é que era o casal? Ele, doutor Diceu Arcovei, a dona Maria José, como é que eles eram? Super discreto, ela muito alinhada, muito fina, muito bacana, muito chique, sabe? Ele muito calado. Eu tive a oportunidade de algumas vezes ir até a residência penteá-la, né? Tive esse privilégio de ir à residência da dona Maria José. Era muito, muito alinhada, mas de uma simplicidade, uma mulher além do tempo. Eu costumo dizer que o Piauí teve muita sorte com suas primeiras damas, sabe? Muita sorte. Tivemos mulheres extraordinárias que foram primeira-dama do estado do Piauí. A dona Maria José Arcovei foi uma, inclusive, agora eu até vi uma postagem da família, que ela, se fosse viva, estaria fazendo 90 e tantos anos. Eu até botei uma postagem parabenizando, dizendo que ela tinha sido minha cliente, porque eu guardo isso na memória efetiva, né, Douglas? Eu não posso deixar de guardar. O doutor Diceu Arcovei disse que era muito discreto, quer dizer, governador do estado, político de expressão, mas era muito calado, muito discreto, não era, Mariano? Muito discreto. Era médico, né? Um médico comunista, né? Um cara que gostava de ajudar os menos favorecidos, né? Ele entrou na política por acaso, né? E vira senador da República, né? Tem aquele momento fatídico que é quando ele, no seu primeiro discurso, ele morre, né? Em plenário, né? Ele estava fazendo o discurso e se sentiu mal e ele morre, né? E aí o Piauí entra em
pânico, em desespero. Eu vivenciei esse momento. A dona Maria José é muito serena, muito tranquila, né? Assistindo tudo com muita, sabe, com muita sabedoria, porque naquele momento tem que ser muito sábia, né? Era o primeiro momento do marido dela, eles estavam indo morar em Brasília, né? Estavam indo para Brasília, era o momento, né? Estava começando, era um novo momento na vida deles, né? E acontece essa tragédia, né? Porque é uma tragédia. E aí você conviveu na residência do casal e a gente falou do deputado Júlio, menino, né? Sim, menino. Menino ainda. Todos meninos. Né? Eu Nem ia lá, sonhava ser deputado federal, estadual, enfim. Sim, menino, mas muito querido, muito bem, muito educado. Eles têm um carinho por mim quando eu me encontro com eles, eles todos fazem uma festa. Aliás, as pessoas têm esse carinho, né? Eu agradeço, inclusive, muito o carinho que as pessoas têm por mim. Depois, o governador, eu acho que já chega a ser o doutor Lucídio. E aí vamos lá, me permita. O doutor Lucídio, que é uma figura extremamente importante para a política piauiense, Mamá, você sabe, do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista também, digamos, até folclórico. A briga com o Alberto Silva, aquela. Mas o doutor Lucídio, a sua convivência com ele, porque o doutor Lucídio era aquele homem firme, de decisões firmes ali, e muitas vezes até se exaltava. Mas como é que era o convívio com ele, Maria? Brincalhão ao extremo, viu? Eu me lembro bem que um dos dias que eu tive na residência penteando a família, por casamento de Iraceminha Portela, casando com Guilherme Melo, doutor Lucídio era o governador do estado, e eu vou pentear eles em casa. E aí eu estou penteando ela no quarto, lá com todo mundo, aquela estrutura maravilhosa. É outro momento de hoje que a gente vivenciava. E aí ela diz assim, pô, não vou me esquecer, que a Iraceminha vira e diz para o doutor Lucídio assim, papai, esse é o Mariano, o nosso cabeleireiro. Aí ele diz assim, cabeleireiro e campeão de fantasia. Ele conhecia. Ele estava no júri, num dos concursos que eu ganhei. O prefeito era Bona Medeiro e ele estava como governador no júri quando eu ganhei um dos concursos de fantasia. E lembrou. Lógico. Como é que ele não ia lembrar do... Então, Mariano, como é que ele não ia lembrar do campeão de fantasia que ele estava no júri lá no centro de convenções? Ele diz assim, cabeleireiro e campeão de fantasia. Agora, por trás daquela figura dura, às vezes ríspida, porque ele era muito... ali, tomava decisões que tinham que ser tomadas, tinha uma figura que brincava. Tinha o doutor Lucídio brincalhão, humano, legal, amigo que dava risada e que contava piada, sim. Né? Olha tinha, só. Sim. Bacana, eu não me esqueço desse momento. Quando ele diz isso, é uma observação maravilhosa, né? Ele campeão de fantasia, o campeão. Né? Aí, era a primeira-dama Dona Miriam, né? Era a dona Miriam, a primeira-dama, lindamente, uma primeira-dama linda, uma mulher linda, que depois se torna deputada federal, né? Concorreu à Prefeitura Municipal de Teresina. Eu acompanhei tudo isso. Eu vivi a história, eu vivenciei a história de Teresina, do Piauí e da política também, não é verdade? Eu participei desses bastidores. Tem outra figura também que você conta com muito carinho, da dona Florisa e do governador Alberto Silva. O governador Alberto Silva, eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo, óbvio, nem como deputado federal, que ele se candidatou antes de morrer, deputado federal. Eu fiz a cobertura da morte do governador Alberto Silva. Eu trabalhava na TV Cidade Verde na época, e fiz em Parnaíba, e contei a história toda, mostrei a primeira casa que eles moraram em Parnaíba, inclusive a casa lá tinha um piano, você vai contar daqui a pouco, você pode contar como é que era essa paixão pela música, e eu me lembro, Mamá, que a missa aconteceu na capela, em Parnaíba, na capela de cor presente, a missa, na capela do Colégio das Irmãs.
Sim. de Parnaíba. Então, aquela multidão, aquela movimentação, e muito difícil se locomover, e eu transmitindo ao vivo. E aí eu enxergo a dona Floriza sentada, né, observando ali, muito triste. E eu falei, bom, repórter é repórter, né? Você tem que... Eu entendo o momento de dor da dona Floriza e tal, mas seria importante uma palavra da dona Floriza, mesmo que rápida. Eu fui me aproximando, cheguei, prestei meus pêsames a ela, condolências, e aí disse, dona Floriza, a gente está ao vivo para a TV Cidade Verde, nesse momento triste, a senhora poderia dar uma palavrinha rápida? Ela, não, tudo bem. E aí falou, Mariano. Foi a única TV que entrevistou a dona Floriza, e ela chorando, falou do marido, do companheirismo, de todas as histórias que ela viveu, dessa fase difícil já no final da vida dele. Então, assim, eu pude perceber que mesmo naquele momento de dor, de dificuldade para ela nos atendeu com educação e serenidade. Então, eram essas características que você constatou também na convivência com ela, né? Sim. Dona Floriza maravilhosa. Eu fui o cabeleireiro da Dona Floriza no segundo governo do governador Alberto Silva, porque no primeiro governo dele eu não morava no Piauí, né? Quando ele é a primeira vez, já é na segunda vez, já na história da Barca do Sal, mas mesmo antes dela ser a primeira dama do Estado, ela ia fazer o cabelo comigo já. Ela vinha a Teresina, eles não moravam mais em Teresina, moravam em Brasília, mas toda vez que ela vinha, ela já fazia o cabelo comigo. E quando ela vira primeira dama do Estado pela segunda vez, aí ela vira também a minha cliente, né? E eu viro o cabeleireiro oficial dela. Fico durante o tempo que o doutor Alberto é o governador do estado, eu fico com ela, sendo o cabeleireiro dela, é um momento maravilhoso, eu muito amigo das meninas, da Suzane e das outras meninas, né? E era muito bacana, ela me recebia na casa dela, sempre eu ia lá penteá-la, ela ia muito no meu salão. Eu tenho um fato interessantíssimo que eu conto. No dia que o doutor Alberto ele concorreu a prefeito de Teresina, quando ele perde, eles contavam os votos, eu não sei se você se lembra, você é muito jovem, mas você deve se lembrar, que era lá no Tigrão, que hoje é a maternidade. Era ali que contava os votos, não sei se você sabe disso. Era ali que era o quartel para contar os votos, para eleger. Os votos de eleição era ali, de governador, de prefeito e tudo. E o doutor Alberto estava no meu salão, porque meu salão era perto, ele foi para o meu salão ouvir a contagem dos votos, sentado no meu salão assistindo. Quer dizer, ele assistiu lá, no meu salão. E eu tenho outro fato para me lhe contar também. Quem assistiu também a contagem de votos, saiu eleito de dentro do meu salão, foi o meu amigo Heráclito Forte, quando ganha para prefeito Teresina, que era também no Tigrão, e ele ficou no meu salão, esperando os outros. Ele não ia para lá, não podia ir para lá. Ele ficou perto, que era muito perto, ele ficou lá. Porque a mulher dele também, a Mariana Brenan, que é minha amiga, era minha cliente e frequentava meu salão sempre, né? Ele é deputado federal, tudo. Quando ele vai concorrer prefeito, lá no meu salão é que eles ficam lá sentados, eu mando servir o café, eles ficam tomando café esperando o resultado. É história muito que a gente tem para contar. E o que é que você pode contar, observando tanto o doutor Alberto quanto o senador Heráclito Forte, os dois concorrendo, e o que é que fato você pode citar aqui interessante nesse tempo que eles ficaram lá da apuração? O Heráclito saiu. Claro que os desfechos foram diferentes. O Heráclito ganhou a eleição. Né? O Heráclito, eu chamo o Heráclito pela ligação de amizade, né? Eu não chamo de senador, não chamo de Heráclito. O Heráclito sai felicíssimo, porque quando anuncia que ele ganha, ele está lá e está bem pertinho de ali, eles já vão para lá. E é um momento magnífico. E o doutor Alberto, a gente olha o olhar da decepção, porque ele foi o governador que mais fez por Teresina. Então, ele foi o prefeito de Teresina que não foi eleito prefeito. Ele fez ser prefeito, fez mais do que muitos prefeitos fizeram pela cidade de Teresina, né? Então, a gente notava a decepção quando saiu o resultado que ele não é eleito prefeito de Teresina. É um momento histórico, sabe? É um momento que faz parte da história, mas que a gente vivenciou isso. E é tão legal a gente poder contar, né? Contar com riqueza de detalhe,
né? E ele sai, ele é um homem muito elegante, muito sábio, ele agradece, pega na mão de todo mundo, entra no carro e vai embora, né? Volta para casa, né? E o senador Heráclio começou a festejar lá, né? Começa lá, e de lá ele sai, né? Já sai dali, né? Porque na hora que saiu da tarde, eles vão embora, na mesma hora, né? Porque ele estava muito perto, era o que era? 5 quarteirões, né? Agora, Mamá, tem. Alberto Silva falou, Alberto Silva, aí vem Freitas Neto, vem Hugo Napoleão. Hugo Napoleão, Freitas Neto. Freitas Neto é um querido amigo. Eu também fui cabeleireiro da primeira-dama, que na época ele era casado com a Carlota Carvalho, que foi Miss Piauí, né? Também, a Carlota. E eu fui o cabeleireiro da Carlota, ela como primeira-dama de Teresina, porque ele foi prefeito de Teresina, eu era o cabeleireiro dela, depois ele vira o governador do estado, eu continuo sendo o cabeleireiro dela. Da mesma forma, o Hugo Napoleão, eu conheci a Dona Tânia, fiz o cabelo da Dona Tânia também, depois fiz já da Leda, já no segundo mandato dele como governador, né? Já era outra esposa, era a Leda, eu fui o cabeleireiro da Leda também. Então a gente tem uma história muito legal com essas primeiras damas, né? Agora, eu tenho observado o seguinte, Mamá, as primeiras damas, em que pese serem primeiras damas, as esposas dos governadores, dos homens mais poderosos do Estado, um traço que você exaltou, evidenciou aí, é que todas eram muito simples. Simplórias. Digamos, arrotavam arrogância. Eram muito assim, simples e também eram muito... E humanitárias. Isso. E elas eram simples e humanitárias, todas. Como eu falo para você, o Piauí teve muita sorte. Tivemos também depois a dona Helena Conde Medeiros, né, que é a esposa do né, que inclusive eu não sei se você sabe, a dona Helena eu conhecia ela muito afim, porque você sabe da minha ligação estreita com a Genu, e ela era prima da Genu e afilhada da Genu. A dona Helena era afilhada da Genu Moraes, a dona Helena Conde. Nós vamos falar da dona Genu daqui a pouco, que é uma figura que tem importância muito grande na sua vida. Muito. Mas só para fechar esse capítulo político, você chegou a ver várias vezes o doutor Alberto Silva tocando piano, né? Ele tocou no meu programa, no programa Mariano, à noite. Quando o programa era à noite na Antena 10, e uma vez a dona Florinda me convidou para mim no apartamento deles, né? O apartamento, eles moravam ali na beira do rio, ali do lado do Butrim, e eu fui lá, tomei um vinho com eles, eu sempre muito amigo deles. Eu acho que ele era deputado federal ou senador, não me lembro na época qual que ele era. E aí ele vem, aí ele toca piano, e eu fico com eles lá, e eu digo, o senhor devia tocar piano no meu programa. Ele, mas lá não tem piano, você tem um piano de cauda? Eu digo, não, de cauda não. Mas eu falo com o Luizão Paiva, o Luizão leva um órgão e o senhor toca. Aí o Luizão convenceu ele e ele vai para o meu programa. Então eu tenho uma foto, ele tocando piano no programa Mariano. Eu tenho essa foto. Essa foto é de uma importância muito grande. Ela está nos anais da comunicação piauiense. Ele tocou, ficou horas comigo lá no programa tocando. Tocava muito bem piano, doutor Alberto. Pessoas como o doutor Alberto não deveriam morrer. É verdade. Mariano, quando é que... Então, para a gente fechar o capítulo dos salões, quando foi o momento que você disse, olha, esse capítulo eu tenho que colocar um ponto final, esse capítulo da minha vida, um capítulo de sucesso, de reconhecimento, mas eu tenho que colocar um ponto final. Quando eu descobri que eu estava bem de vida. Não, chega, né, mano? Agora deu. Não dá mais. Eu descobri. Olha a conta bancária, isso agora já dá para. Entendeu? Meu Deus do céu. Quando eu olhei, eu vi que estava tudo organizado na vida, eu digo, olha, eu estou todo organizado, eu vou deixar essa turma nova continuar. Vai ficar o legado, né?
Aí eu digo, não, eu já dei minha contribuição, eu mudei o conceito de fazer beleza no Piauí, eu mudei o conceito de fazer salão. Eu tive o primeiro mais bonito salão de Teresina, era uma maison, meu salão era todo de granito, era um mega salão. O salão do Teresina Shopping, que você conheceu, era um mega salão arrojadíssimo, tudo muito, né, executado, feito com muito primor. A mesma coisa foi o salão do Rio Puti Hotel, a mesma coisa foi o salão do Riverside, tudo muito bem projetado, com arquitetos de primeira linha que eu levava e contratava os melhores para dar o melhor conforto para os meus clientes. E para os meus colaboradores também. Eu ajudei muito os colaboradores, todas as pessoas que passaram pelo meu salão, que foram colaboradores, todos vivem muito bem. Eu fiz cada um cuidar da sua vida. Então, eu achei que eu estava todo organizado. Em todos os aspectos, eu estava organizado. O que eu acho que na vida, Douglas, você tem que também prestar um serviço. Eu recebi, eu tinha que devolver. Então, eu devolvi, ajudei muita gente, fiz muitas senhoras virarem cabeleireira, eu fiz muito menino que não tinham nenhuma situação, não sabia o que ia fazer da vida. Hoje são cabeleireiros, têm salão, vivem bem, têm barbearia. Então, acho que eu cumpri a minha etapa como profissional da beleza. Então, eu cheguei um momento, chamei minha família e disse, olha, eu vou encerrar. Nós fizemos um consenso, eu chamei todo mundo, o Tarcísio, a Isa, minha família toda, e digo, olha, está na hora da gente encerrar. E eles me convenceram também, acharam que estava no momento, a gente fechou legal, sem dar prejuízo a ninguém, porque é o mais importante, né? Deixamos todo mundo muito bem, entregamos, todo mundo saiu bem, e eu saí melhor ainda, né? Aí eu digo, está na minha hora de eu encerrar. E aí foi o que aconteceu. Eu vim para casa, né? E estava tendo, foi a época da pandemia. A pandemia foi de uma importância muito grande para todos nós. A gente perdeu muita gente, perdemos amigos, perdemos pessoas queridas. Eu, em uma semana, Douglas, eu perdi 8 pessoas que eu conhecia, pessoas ligadas a mim, que eu iria perder essas pessoas em 40 anos. Eu perdi em uma semana. É muito, sabe, eu me apavorei. E aí eu comecei a entender, eu passei praticamente um ano dentro de casa apenas com meu filho, e eu comecei a entender que eu tinha que mudar a minha vida. E eu disse, eu aprendi 2 coisas, eu descobri 2 coisas que eu precisava, eu digo, eu vou ter que mudar. E eu fiz 2 coisas. Eu passei 26 anos na mesma emissora de televisão, fui lá pedir para sair nesse período, né? E a outra coisa foi encerrar o salão. Eu digo, essas 2 coisas que eu acho que é tão importante para a minha vida, eu estou vendo que é importante, sim, mas que não é fundamental. Se eu não tiver, eu vou continuar vivendo. E foi o que aconteceu, meu amigo. Mariano, aí o cabeleireiro de sucesso, né, decidiu entrar na comunicação. Né? Quer dizer, você diz assim, o radialista entrou para a televisão. Aí, tudo bem, comunicação, ou jornalista de jornal entrou na televisão. O cabeleireiro normalmente não entra na televisão, não é uma migração normal. Mas você sempre foi comunicativo, quer dizer, sempre foi uma pessoa de comunicação muito mais do que era necessário, a sua profissão. Como é que surgiu essa caminhada? Como foi o início dessa caminhada? E depois você se consolidar. E olha só, eu vou dizer aqui, por amizade ao Mariano, não é uma constatação. Nenhum programa semanal de entretenimento deu certo no Piauí. Você sabe disso. Mais do que qualquer pessoa. Tentaram colocar vários nomes e não deu certo. O único programa de entretenimento que deu certo é o programa Mariano. É o único que deu certo. Então, quer dizer, você também é um sucesso na televisão. E como é que foi esse começo e aceitar esse desafio? Olha, como você acabou de falar, eu fui sempre o cabeleireiro mais badalado da cidade. Eu atendia as mulheres e eu sempre fui amigo dos donos das televisão. Todo mundo, as mulheres faziam cabelo comigo, né? As esposas de todos. E aí eles pediam para que eu, no final do ano, Mariano, dá uma dica de beleza no programa, aqui no jornal. Aí eu dava ali na Clube, na Cidade Verde, na televisão. E
sempre fazia matéria para jornal, para o Jornal Dia, o Jornal Diário do Povo, os jornais que tinham na época, né? E eu sempre fazia matérias, botava eles, mas a minha profissão. E acontece aqui um programa de entretenimento, que foi o TV Vida na Cidade Verde, e eu participei, que era TV pioneira na época. Eu fiz um quadro de moda e beleza dentro, mas eu fiz assim, porque me pediram muito. Eu gravei e fiz. Passou. Depois, a Mara entra na televisão, o Jesus Filho pede para ela me botar, pedir para me ficar, eu, muito assistente da Mara, filha da Elvira, não podia dizer não, fiquei, fazia lá no programa, gravava o quadro, sabe? Quando eu tinha um tempo, porque não era o meu objetivo, eu era um cara no meu salão, Douglas, as mulheres sentavam no chão no meu salão, porque era muita gente fazendo cabelo. E aí eu fazia ali para agradar ela, não era como profissional. Depois termina, aí é quando entra a Dina Magalhães, é muito importante nessa história, muito importante. Ela vai para a TV Antena 10, e na Antena 10 ela me chama para fazer um quadro dentro, e eu digo, mas eu não posso. Ela, não, mas vamos lá dar um jeito. Aí eu ia, por que eles queriam eu? Porque eu era um cabeleireiro de sucesso e era interessante estar ali na mídia, tá entendendo? E eu ia, mas eu não precisava daquela mídia. Por que eu não precisava daquela mídia? Porque eu tinha minha clientela já. Eu tinha uma carteira de cliente que eu não dava conta. Então, eu não estava atrás de cliente. Eu queria só atender os que eu tinha. Eu não estava atrás de fazer propaganda. Tá entendendo? E aí acontece. Eu vou, faço um quadro lá na cidade, na Antena 10, mas vou lá, faço e vou embora. Não sei nem muita pretensão, nem queria ir, não queria fazer. O Tony chega na TV, eu já estava lá fazendo. Ele chega e faz uma revolução na TV e me chama e diz assim, você vai fazer um programa. Eu digo, não, eu não quero. Ele, não, vai sim, vamos fazer um programa. Você vai. E o Tony ia para o meu salão, sentava no meu salão e ficava sentado dizendo, tu tem que fazer um programa, tu tem que fazer um programa. Eu dizia, mas tem tanta gente que não, mas eu aposto em você. E essa aposta foi... Eu entro para fazer o programa sem querer. Nessa época, o Silvio Leite entrou para ajudar, o Silvio Leite era da sucesso, ele acreditava nesse potencial, ele ajuda muito o Tony. Para constar aqui, o Silvio Leite, publicitário, dos maiores publicitários do Piauí, dos maiores do Brasil, e a sucesso do Grupo Claudino. Era o Claudino, sim. Era o setor a empresa cuidava da publicidade do Grupo Claudino. Exatamente. Aí ele vai e diz, o Mariano aposta que o Mariano dá certo. E eu aceito. Depois de muita coisa, eu vou, aceito, a gente faz o projeto do programa, cenário, tudo, eu faço os pilotos, eles veem que dá certo e a gente estreia o programa à noite, numa quarta-feira, e esse programa vai ao ar, e ele vai ao ar com eu de verdade, eu não acreditava, eu achava que era apenas fogo de palha, eu achava que eu vou fazer, que eles vão me deixar de mão. Eu vou lá, faço esse programa velho e acabou e eu volto para minha casa. Mas não aconteceu isso. Cada semana o programa ia crescendo, o programa ia ganhando notoriedade, o programa ia ganhando patrocinadores e visibilidade. O povo só falava no programa. E aí, na época, a gente era TV, eu era da Antena 10, a gente não era Record, a gente era Manchete, TV Manchete. Você lembra bem disso, né, Douglas? E aí quando eu fui trabalhar lá, foi exatamente o período da mudança. Sim, exato. Você lembra que a mudança quem fez foi eu no meu programa, na Puticabana, com mais de 10 mil pessoas, à noite de uma quarta-feira, eu que fiz a mudança, eu que fui dizendo 10, 9, fui chamando e fiz a girada e meu programa continuou. Eu que fiz, porque eu já estava lá, já estava bombando na TV. Mas agora eu já te contei por que fizeram a minha cabeça para me fazer televisão. Eu já te falei essa história. Eu estava outro dia no Yacht Club com os senhores conversando. Tem aqueles senhores que foram desembargadores, juízes, que estão lá, os aposentados, a gente conversando. Eles me disseram uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eles disseram para mim, sabe por que tu virou apresentador de televisão? Eu disse, porque foram me buscar lá em casa e fizeram minha cabeça. Não,
É porque na época, quando você entrou na televisão há 30 anos atrás, existia um fenômeno chamado Clodovil. E a televisão de todas as praças no Brasil criaram um Clodovil no seu estado. E você foi escolhido para ser o Clodovil do Piauí. Quando eles me disseram isso, eu sentava lá no iate, eu olhei para cada um e eles balançaram a cabeça. Engraçado, Douglas, eu vivenciei isso e não sabia. Tu acredita? Mas aí, Mariano, tem um detalhe. Eles foram sábios demais e perspicazes, porque enxergaram isso. Em outros estados, os programas foram criados tendo como referência o Clodovil, ou seja, de uma certa forma, os apresentadores meio que copiavam o Clodovil. Aqui, o seu programa, o programa Mariano, a Mariano Sem Corte, aí até chegar Mariano, o programa Mariano, o programa foi feito basicamente no formato, tinha um pouco do formato, mas o estilo, a característica, a personalidade do programa, foi você que definiu. O apresentador não era uma cópia do Clodovil, era o Mariano. Então, a diferença, para mim, desse sucesso todo, é essa diferença. E a prova é que nos outros estados acabaram, só foi aquela febre. E eu fiquei. Esse ano a gente faz 30 anos. Esse ano nós estamos com 30 anos no ar. Né? Então, mas eu achei super interessante. O programa era o programa da cultura piauiense, é o programa da cultura piauiense, que valoriza muitos artistas locais. A classe artística, eu já ouvi isso de muitos, tem o Mariano Marques, o programa Mariano, como assim, uma base, um apoio, né? E sempre foi assim, né? Não é um ano, há 2 anos, não, sempre foi assim. Mas você também recebeu figuras nacionais importantíssimas, né? Calbi Peixoto, né? Ângela Maria, Neguinho da Beija-Flor, Pinduca. Dá para contar, Mariana, assim, uns episódios assim, engraçados e diferentes que surpreenderam você dessas figuras? Olha, o Calbi Peixoto, para mim, foi um grande marco, até porque eu sou apaixonado e eu era encantado. Minha mãe era fãzona dele, eu fui criado ouvindo os discos de vinil do Calbi Peixoto na sala lá em casa. E quando eu tenho a oportunidade de entrevistar ele vai ao meu programa à noite, e tinha o Tapete Peça, né? Do programa tão famoso Tapete Peça. É o Tapete Peça, Mariana. Ele está bem aqui, eu estou praticamente com meus pés em cima dele. Aqui. Eu estou aqui na minha sala, eu estou na minha casa, né? E ele está aqui na minha sala, eu estou aqui na minha sala de janta, e ele está aqui na minha sala, o Tapete Peça. O tão famoso história, Tapete Peça. Isso. Então, o Calbi Peixoto, quando ele entra, ele sabia da história. Quando eles vêm, eles sabem, né? Quando ele entra, que ele vê, ele se ajoelha e beija o tapete. Ele beija o Tapete Peça e diz que vai... Aí eu fiquei emocionadíssimo, segurei ele, levantei ele disse, eu estou beijando o tapete porque eu estou sabendo do que é o seu programa, o que você está representando para a cultura do estado do Piauí, e você tem um guardão que você vai e diz assim, pisou no meu Tapete Peça, então eu não só vou pisar, porque o Tapete Peça é o sinônimo de quando um artista vem ao sucesso. Eu beijei o seu Tapete Peça. Ele beijou o Tapete Peça. É fantástico. Eu vi uma entrevista do Calbi Peixoto, ele mostrando o guarda-roupa dele. Fiquei impressionado com as roupas brilhantes. Fantástico. Né? E ele dizia o seguinte, eu não lembro agora qual foi a emissora, mas o repórter perguntou, Calbi, por que tanto guarda-roupa, assim, guarda-roupa gigantesco, com tantas cores, brilhos? Ele disse, porque eu devo respeito tremendo, extremo ao meu fã, à minha fã. E o mínimo que eu posso fazer é buscar me apresentar da melhor forma, com as melhores roupas, e cantar no show de hoje como se fosse o último. Ele disse desse jeito. Então, eu procuro ser intenso em todas as minhas apresentações. Você sentiu isso na hora que ele cantou, na hora que ele se apresentou?
Eu senti, sinto e acho que tem que ser assim. O artista tem que se apresentar assim. Eu costumo dizer que o artista tem que se apresentar lindamente. Eu adoro ver um artista quando ele vai se apresentar, como o Calbi se apresentava, a Ângela Maria, a própria Alcione, que eu já tive. Esse povo todo já passaram pelo programa Mariano, né? E a gente vê a beleza do que eles são, do que eles fazem. Isso é o respeito ao público, ao seu fã, à legião de fã, sabe? Aquelas pessoas que compram o ingresso para ir para o show, sabe? A pessoa que compra o DVD, que na época era era o disco de vinil. Então, eu acho muito importante. E isso é o respeito. Eu aprendi isso, sabe, Douglas? Eu vou me apresentar, você sempre é meu amigo, irmão, você sempre brinca, eu estou sempre muito arrumado quando eu estou fazendo um programa, mas eu acho que você tem você que é artista, você que é comunicador, você tem a obrigação de estar arrumado, você tem a obrigação de estar cheiroso, de estar bonito, porque as pessoas ficam felizes em lhe ver assim. Então, Calbi, eu guardo isso na minha memória afetiva, foi um dos momentos encantadores do meu programa, como foi tantos e tantos outros, da Ângela Maria, quando passou pelo programa, da própria Zezé Mota, que teve com a gente, uma grande cantora e atriz, né? Que passaram. Eu tenho um leque de artistas que passaram pelo programa Mariano e eles ficavam encantados com o programa, encantados como eu faço e fazia o programa, né? Eles são muito preocupados, eles são muito felizes quando chegam em um estado que tem uma televisão local que dá abertura à cultura e à arte. Esse país ainda está muito difícil, a cultura desse país ainda tem que ser revista e reverenciada, sabe? A gente precisa, sabe, fazer isso. Então, quando tem um formador de opinião, um apresentador que carrega isso como bandeira, é de uma importância muito grande para qualquer artista, em qualquer situação que ele esteja. Ele pode estar no patamar mais alto como artista, como ele pode estar lá embaixo. Ele fica muito feliz, sabe? Porque é de uma importância muito grande você cuidar da cultura do seu povo, do seu estado, do seu país, da sua nação, e eu faço isso com muito carinho. Quando eu fui para a televisão, eu fui para a televisão para fazer isso, porque eu não precisava ir para a televisão, eu não preciso fazer televisão. Eu fui para a televisão porque eu acho que eu tenho um compromisso com o Piauí, com a cultura do Piauí, com o meu povo, que me deu tudo que eu queria. O Piauí me deu tudo que eu queria. Então, eu tenho uma obrigação de cuidar dessa cultura, cuidar desse povo. E como é que eu cuido desse povo? Fazendo um programa de entretenimento onde o artista não é pano de fundo, nunca foi. O artista é a vitrine, eu fico atrás, deixando o artista vender o produto dele. E eu faço isso porque amo fazer, faço com excelência e faço também sem ajuda de Secretaria de Cultura. Eu não tenho ajuda de Secretaria de Cultura. Eu faço com a ajuda da iniciativa privada. Eu tenho patrocinadores fortes, que são empresários que bancam, que acreditam no programa Mariano e acreditam na cultura do Estado, sem serem de Secretaria de Cultura. Mariano, aqui é uma entrevista, uma conversa, e você sempre foi verdadeiro, nunca escondeu nada, e uma parte difícil da história, mas eu queria tocar nessa parte que, enfim, aquele incidente que aconteceu com você, que chocou todo mundo, pegou assim, todo mundo de surpresa, todo mundo rezou, orou o Piauí, seus amigos, e eu lembro que o Tarcísio trazia as informações e teve um momento assim que não é perder a esperança, mas assim, todo mundo ficou sem saber o que fazer, porque você realmente esteve num estado gravíssimo, né? No estado de muita gravidade. Então, Mariano, se você sentir à vontade, enfim, o que é que aconteceu naquele momento? Você ia no carro, foi pego de surpresa, você lembra quem achou você? Enfim, o que foi que aconteceu exatamente? Não, aconteceu um fato que acontece todas as horas que a gente assiste telejornais, a gente vê, né, Douglas? Nós estamos vivenciando nesse país uma situação calamitosa em relação à segurança pública, à segurança do cidadão.
O cidadão desse país não pode sair, ele não pode andar de bicicleta, ele não pode andar na rua livremente, pegando no celular, você não pode pegar um filho, pegar na mão e sair para dar uma volta, arrodear o quarteirão que você mora, que você vai assaltado, e foi o que aconteceu comigo. Era um sábado à tarde, eu estava com um amigo, e eu fui até a Praça do Liceu, ia ter um pagode, e eu parei lá com ele, porque ele me pediu muito para me parar, e eu fui, porque eu sempre sou muito generoso com meus amigos, você sabe muito bem disso, e eu fui para agradá-lo, mas eu não podia demorar, porque o Tarcísio estava com o Daniel cortando o cabelo dele lá no salão do Riverside, cortando o cabelo do Danielzinho, porque eu ia levar ele para o aniversário de uma afilhada minha. Fui na loja comprar o presente, estava com o presente dentro do carro e fui com esse meu amigo. O cara para, a gente para o carro na Praça do Liceu, e o cara disse que estava olhando o carro. Claro, eu entendi que ele estava olhando o carro. Entrei, quando eu entro, perguntei lá se o cara tinha uma bebida, ele disse para mim que não tinha a bebida que eu queria. Eu disse, você se preocupa de eu pegar no carro? Ele, de maneira nenhuma, Marina. Eu digo, só é uma dose que eu vou tomar, porque eu vou me embora, que eu vou já trabalhar. E o que acontece? Eu volto no carro com um copo com gelo, boto. Aí, quando eu vou passando, o cara está sentado naqueles bancos, naqueles batentes do Liceu, e aí ele se levanta. Quando ele vai se levantando, eu digo, não, se levante não, porque eu ainda não vou me embora, inocentemente, confiando demais. A confiança, às vezes, lhe atrapalha muito. Você tem que ter, sabe, ter receio. E aí, quando eu chego no carro, eu nem abro o carro, eu não tirei nem a chave do bolso. Ele está com uma faca desse tamanho, uma faca imensa, e me pede o celular. Eu digo, não, eu deixei o celular com o meu amigo, que eu tinha deixado, que eu ia voltar em um minuto. Ele disse assim, me dá o celular. Eu digo, não, eu não tenho, mas eu lhe dou minhas joias, eu estou com joias, minha carteira está dentro do carro, pega minha bolsa, pega aqui, tira meu dinheiro, tudinho, pega o carro, faça o que você quiser, mas não faça nada comigo. Aí ele me diz assim, se você não me der o celular, eu vou lhe matar. Acho que ele devia estar muito drogado, né? E aí ele começa a me esfaquear. Ele dá 2 facadas em mim, apenas 2, graças a Deus, né? 2, mas ele deu uma que foi no braço, que foi numa artéria, onde eu perco todo o meu sangue, né? Daí é que vem todos os problemas. E, Douglas, eu acredito muito no que transcende em Deus, porque quando ele dá essa facada aqui, eu começo a perder todo o sangue, que eu saio cambaleando pro meio da rua, ele vem com a faca para dar uma facada no meu peito. E ele não deu essa facada porque Deus Todo-Poderoso me deu uma força, que aquela força não era minha, Douglas. Eu não tinha força para fazer o que eu fiz. Eu dei um chute nele, que ele caiu uns 4 metros, e quando ele cai, a faca não vai com ele. A faca cai do meu lado e ele corre. Porque se ele cai com a faca na mão, ele volta. E eu não ia ter a oportunidade de dar outro chute, e aquele chute não foi eu que dei. Aquela força não era minha, era do Divino Espírito Santo. Eu não tinha aquela força. Como é que eu tinha aquela força? Que eu estava me esvaindo em sangue, né? Não tinha. Mas Deus estava presente. Nossa Senhora estava comigo. A força não era minha. Aquele chute que eu dei dele, eu não tinha aquela força. Porque eu saí me arrastando, e aí, quando o pessoal me vê, tem uma moça que chega, que vai para lá apenas para me acudir, que foi Deus que mandou também. Foi tudo muito providencial. Eu acredito muito nisso, sabe, Douglas? Eu acredito no que transcende. Eu acredito naquilo que tem que acontecer. A gente tem um combinado com Deus. Quando você vem para a Terra, você combina com Ele tudo desenhado. Você aceita porque quer. É um aceitamento. Você aceita e acabou. E foi o que aconteceu. Então, eu vou para o hospital, aí eu passo por todos aqueles momentos que eu passei, que você conhece, que as pessoas conhecem. Eu passei 32 dias com uma situação calamitosa na UTI, fiquei em coma por várias vezes, entubado. Mas, Douglas, eu quero te dizer aqui uma coisa. Aquilo ali, aquele livramento foi de uma importância tão grande para mim, porque ali eu divido o joio do trigo. Ali eu dividi, né? Ali está bem dividido o joio do trigo. Então, eu sou antes e depois daquele dia. Eu sou outro Mariano em todas as situações. Então, Deus foi generoso de ter me dado aquele livramento, que é um livramento, me dar aquele livramento, e me ter dado a oportunidade de eu ficar vivo, para me dar continuidade à vida, e estar aqui conversando com você hoje, e dar esses depoimentos que eu dou.
e ter continuado a viver, e estar aqui vivendo, ajudando as pessoas como eu faço, mas eu precisava passar por aquilo ali. Aquilo ali estava preparado para me passar. O que está escrito na tua vida, você não pode recusar, porque tu tem um combinado com Deus. Deus combina contigo. É combinado. Quando você vem para cá, está tudo escrito. E aí você só vai executar. É o chamado livre-arbítrio. Tem uma... Passar esse capítulo, tem uma figura importante para o Piauí, importante da sua vida, que também protagonizou situações engraçadíssimas que você me contou, várias. A dona Genu Moraes. Fabulosa. Uma amiga, é uma mãe. E eu lembro bem, Mariano, quando vou. Que assim, eu tenho as primeiras lembranças aí, quando se fala Genu Moraes. Não há como se falar em Genu Moraes que eu não associe ao Mariano. As minhas primeiras informações, notícias, eu passei a conhecer mais a Genu Moraes por causa do Mariano. Mas as pessoas falam muito isso. Pois é, e assim, o que é que representou a dona Genu Moraes na sua vida, Mariano? E o que é que, e como você já me disse várias vezes, uma mulher, não é só força de expressão, não, uma mulher literalmente à frente do tempo. À frente do tempo. Muito à frente do tempo. Então, vamos lá. Sem preconceito, uma mulher maravilhosa. A Genu virou minha amiga quando ela veio de São Luís, né? Quando o irmão morre, e ela vem para tomar conta da mãe, né? E aí ela vem para cá e é uma história de uma festa, e ela atravessa o salão da festa de uma residência, de uma pessoa que estava inaugurando uma casa. Eu não conhecia a Genu. E ela não morava aqui, ela estava em São Luís. Ela atravessa todo o salão da festa e vai onde eu estou. E pergunta quem eu sou. Quem é você? Aí eu digo, eu sou o Mariano, eu não sabia quem era ela. Então. Aí eu disse assim, ela disse assim, quem é você? Eu disse assim, eu sou o Mariano. E eu digo, e a senhora? Ela disse assim, eu sou a Genu Moraes. E tu faz o quê? Eu disse, eu sou cabeleireira. Foi por isso que eu vim para perto de você. Eu sou louca por cabeleireiro. Daí nasceu minha amizade com ela. A gente dizia sempre que a gente não devia a ninguém a nossa amizade, porque foi ela que veio e dali nasceu essa amizade, aonde nós ficamos amigos. Eu morei com ela. Quando eu saio da casa da dona Maria Hilda, eu vou morar com ela. Ela me leva, eu passo meses com ela lá. É quando eu vou, trabalho com a dona... com a Vilani, quando eu saio da Vilani, que eu boto o meu salão, que eu tenho eu alugo o apartamento, porque eu transformo em salão, na morada do Orixá, eu tinha um apartamento que eu queria ter minha independência. E eu lá com o apartamento alugado, ela não deixava eu ir embora. Eu fui embora praticamente escondido, tu tá entendendo? Então, a Genu é de uma importância muito grande na minha vida. Eu aprendi muito com ela, uma mulher muito sábia. Eu vivi os momentos da vida dela. Você não tem noção que eu tenho para contar da Genu. Eu tenho muitas histórias engraçadas. Eu tenho a história quando ela quebra o fêmur, que ela vai para Brasília, o presidente Sarney era o presidente da República, manda buscar ela, leva ela para o Sara Kubitschek, sabe? Ela passa meses lá, se tratando, ela volta. Eu cuido dela, eu ajudava a dar banho. A Genu está guardada no meu coração. Tu tá entendendo? É uma amizade. Eu me lembro que eu me sentava com ela, às vezes tinha um evento ali na praça. Uma vez eu estava sentado com ela num evento que estava tendo na praça, aí eu sentado com ela na praça, de umas cadeiras, e o seu João Claudino chegou. Ele olhou e disse assim para mim e para ela assim, mas eu acho bonita essa amizade de vocês. Eu não tenho ninguém assim para ficar todo de pé de mim. Aí eu comecei, eu disse assim, o senhor tem todo mundo, mas só vocês dois aqui, ninguém atrapalha vocês conversando, só vocês dois, sabe? Então era muito bacana, a Genu me ensinou muito, sabe? Ela me fez muito feliz, ela me ensinou muita coisa bacana, sabe? Eu não sei, eu vou te contar um fato que da casa da Genu eu conheci o governador Mão Santa, ele ainda não era governador, não era... Ele estava vindo para querer ser governador e a gente ficava na casa da Genu à tarde, não todos os domingos, mas ela me chamava, vamos tomar um espumante? Eu digo, vamos. Aí eu ia para lá de tarde, 5 horas da tarde, aí ela abria o espumante, mandava a Maria abrir, ela colocava os caviar, a gente ficava comendo caviar com torradinho e conversando. Era tarde. Aí o Alberto Silva chega, o Mão Santa chega muito brincalhão, ela me apresenta a ele, eu não conhecia nem ele, nem a dona Dalgida, aí
o Monsanto olha e diz assim, mas, tia Ginu, já me disseram que a pessoa para ser um homem para ser governador, a mulher tem que ser cliente desse rapaz. Já, já, já sabendo desse ele de rapaz, toda a desse história, né? Mariano. E que tem que ser cliente desse rapaz, daí a gente diz assim, pois então está na hora de você mandar a dona Dalgisa e fazer o cabelo com ele. Aí ele olhou para ele assim, Dalgisa, pelo amor de Deus, começa amanhã a fazer o cabelo com esse rapaz. No dia seguinte, ela foi para o salão, não me deixou mais, tu acredita? Então, essas Mariano, histórias são maravilhosas. tá. Aí ele dizia assim, muito brincalhão, que você sabe que o Monsanto é de uma família de gente muito, né? Os avós eram das feiras de Carnaúba, tu sabe, tinha navio e tudo, né? Aquela cidade que é Luiz Correia é o nome do avô do Monsanto, né? É o nome do avô do Monsanto. Aí ele brincava e dizia assim, Matias Ginu, só para vir para cá, para sua cara, para me comer esse negócio aqui, que eu não sei como é o nome disso, que era o caviar. Aí a Ginu é caviar. Monsanto, aí ele diz, e conhecer esse rapaz aqui. Eu tinha que conhecer esse rapaz aqui tomando champanhe e comendo caviar. Aldalgisa, pelo amor de Deus, começa a fazer o cabelo com ele, que é para mim ser governador do Piauí. E olha que não é que deu certo. Deu certo, é verdade. Mariano, um último assunto que eu queria. Tem muitos assuntos, a gente vai marcar uma nova depois. A gente tem conversa para um mês, né? Um mês. Mas tem um assunto que eu não posso deixar de falar, que se chama Daniel. E esse sim assim, você falou em divisor de águas, esse é o maior deles, né? E o Daniel assim mudou totalmente sua vida, né? A chegada do Daniel foi assim uma revolução positiva. O Daniel é o amor da minha vida. Eu digo sempre para as pessoas que eu tenho consciência que, além de outras coisas bacanas que aconteceu na minha vida, a minha vida para o Piauí, essa vida para o Piauí, eu tenho certeza que, além das outras coisas boas que aconteceram, mas a principal foi o seu pai do Daniel. Eu não tenho dúvida que essa minha vinda para o Piauí, ter virado esse cabeleireiro bem conceituado, que passei a ter uma vida estável, financeiramente estável, né? Virar esse apresentador de referência no entretenimento, tudo isso eu tenho consciência que foi o único objetivo, um dos principais objetivos, porque aí eu dizia que era o único, aí uma pessoa dizia, não diga que é o único, não, diga que é um dos principais, porque você tem tantas outras coisas bacanas que aconteceu com você, que acontece, foi o Daniel. O Daniel veio para mudar a minha vida. E eu quero lhe dizer uma coisa, quando aconteceu aquele acidente comigo, que aquilo ali iria acontecer de qualquer maneira, porque ela tinha que acontecer. Aquilo ali era o meu livramento. Mas se eu não tivesse o Daniel, eu não precisava ter ficado aqui. Você sabe que chega um momento na tua vida, quando tu está passando pelo momento daquele ali, que tu acha que tu não precisa mais ficar, tu não tem mais por que lutar, tu vai embora. Tá bom, eu já cumpri minha etapa, pode me levar aí, você vai. Mas como eu tinha o Daniel, eu precisava ter o Daniel. Por que eu precisava ficar para cuidar do Daniel? Porque o Daniel, naquele momento, ele não era meu filho oficialmente. Hoje ele é, de fato e de direito. Hoje ele é registrado, né? Hoje ele tem meu nome, tem meu sobrenome, né? Ele é meu de fato e de direito. Naquela época ele só era de fato, né? Porque eu amava, sabe? Mas eu era muito preocupado com isso, sabe, Douglas? Porque eu dizia, se eu faltar, como é que fica a vida do Daniel? Ele tem que voltar para o orfanato, né? Como é que vai ser? O que eu tenho na minha situação, que eu trabalhei muito para me adquirir as coisas que eu tenho na minha vida. Porque para quem vai? Não seria para ele, né? Seria muito, sabe? Eu pensava muito nisso. E isso me deu muita força para que eu vivesse, para que eu sobrevivesse. Mas eu tive... O Daniel, ele veio exatamente para me salvar. E ele me salvou não só daquele livramento, como de outras coisas na minha vida. O Daniel tem me salvado sempre. Ele é o grande anjo que Deus botou na minha vida. Ele me tira de todos os apuros, ele me dá tranquilidade, ele me dá sabedoria para eu pensar, ele faz com que eu pense com muita tranquilidade, que eu pense positivo para o melhor. O Daniel me faz eu ter o coração mais brando, mais puro,
O Daniel faz com que eu seja mais generoso. Então, tudo que pode acontecer de bom na minha vida acontece por conta do Daniel. O Daniel é o anjo que Deus mandou para cuidar de mim. Ele que cuida de mim. Tá? Deus é muito generoso comigo. E quando eu fui escolher o Daniel, quando Deus mandou eu buscar o Daniel, eu ainda vou lhe contar um dia que tem 25 anos que a pessoa disse que eu ia buscar um menino no orfanato, que eu disse que eu não ia, e a pessoa disse que eu ia, disse tudinho, e eu fiz do jeito que a pessoa disse, sem achar que ia. Então, tudo isso estava escrito, é o combinado com Deus. É tudo combinado. E eu tive nessa história toda aqui, Douglas, eu sou cercado de pessoas muito boas na minha vida. Deus é generosíssimo comigo. Deus me deu um amigo irmão que é o Tarcísio. O Tarcísio é meu filho também. Ele é meu amigo, ele é meu irmão. Ele, quando eu fui adotar o Daniel, a primeira pessoa que eu disse foi para ele. Ele me deu a maior força. Ele cuidou do Daniel como eu cuidei. Eu sei experiência, achando como é que eu vou cuidar. E ele ficou perto de mim, tanto que o Daniel ama o Tarcísio. Chama, beija ele. Na hora que ele vê o Tarcísio, ele abraça, ele beija, porque ele é muito generoso e muito grato. Ele leva isso meu. Né? É o DNA do amor, né? Quando eu peguei o Daniel, que eu falava, assim, tu vai, eu digo, olha, ele não tem meu sangue, mas ele vai ter o DNA do amor. O DNA do amor, ele é mais forte do que o do sangue. A prova é que o Daniel é a minha cara. É verdade. A prova é que o Daniel é eu todo, em todos os aspectos. E ele parece comigo. Ele é generoso, ele é bondoso, ele é caridoso. Ele é respeitador. Eu fico olhando para ele e as pessoas que convivem comigo, meus amigos, eu tenho um grupo de amigos muito pequeno, e eles ficam impressionados. Eles dizem, como é que pode essa criança ser tão parecida? Eu digo, meu amor, é Deus com o DNA do amor. Não está errado. Mariano, vem cá, e o Tarcísio, hein, Mariano? Tarcísio é um jovem ainda, mas o Tarcísio está despreocupado, né? Não tem assim nenhuma preocupação do futuro. O Tarcísio, você sabe como eu conheci o Tarcísio na televisão? Ele ia para lá porque ele era meu fã, ia para a porta da televisão para me ver. No dia que eu tive a oportunidade, não sei por que eu já entrava no meu carro, eu já botava no estúdio, já entrava direto, as pessoas não deixavam ninguém falar comigo. Nesse dia, porque tudo é coisa de Deus, né? No tempo certo. Nesse dia, em meu carro, eu botei em outra entrada e entrei. Quando eu entrei, ele estava na recepção da TV. E eu perguntei quem era ele. Não, é porque eu gosto de vir ver seu programa, sou seu fã. Eu peguei na mão dele, botei ele lá dentro. E ele nunca mais saiu de perto de mim. Isso tem mais de 20 anos. Agora, e é meu irmão. Olha, eu digo para o Tarcísio o seguinte, ó, Tarcísio, você não pode reclamar no futuro, né? Ele é meu irmão, ele é meu amigo, a gente está sempre junto, ele sabe, o Tarcísio sabe de coisa da minha vida mais do que eu. Sabe? E a minha família ama o Tarcísio, ele virou da minha família. Minha família, ele é da família. O grupo da família tem um zap, um grupo que eu não gosto muito de grupo, não. Mas ele é do grupo, quem mais fala é ele que dá as notícias, é ele e o Daniel. É do grupo da família. Isso não tem preço. Não tem preço. Tarcísio e falar, eu não podia encerrar isso aqui sem deixar de falar que, além de tudo, o Tarcísio é o maior, indiscutível, o maior produtor de entretenimento da televisão do Piauí. Não tem pareia, não. Você viu agora o que ele fez com a Adriana? Foi um sucesso notório, né? Um sucesso absoluto. Eu tô apresentando o jornal O Dia News na nossa querida O Dia TV. Sim. E mandar aqui um abraço para a dona Tânia e para o doutor Valmir. Um beijo para a Tânia e para o doutor Valmir. Eu estou com saudade, eu estou com medo que não ando lá. Ele viajou, fez uma viagem com a dona Tânia, mas já voltaram, já estão na ativa. O Tarcísio está no estúdio, às vezes, vai lá, a gente vai apresentando o jornal e nos intervalos a gente fica conversando. E quando ele vai se queixar de alguma coisa, ele diz, não diga nada, não reclame não, porque eu vou chamar o Mariano contar como é que está a sua situação. Tá bem, tá ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Um bom menino merece, né, Douglas? Merece. Tem. Quem trabalha, Deus ajuda, né, Douglas? Não vê você. Exatamente. Aí, bacana, eu tô vendo aqui aonde você tá, uma estrutura bacana. Tu tá rico também, né? Não, ainda não.
Ainda não. Estou tentando chegar lá, mas eu estou vendo que o tempo está se esvaindo, entendeu? Mariano, eu estava pensando aqui no seguinte. Você falou no Clodovil que teve um período que muitas emissoras de TV do Brasil se inspiraram no Clodovil e colocaram um programa, digamos, vai lá com sósias do Clodovil. E a gente já conversou aqui, eu disse que você tem sua personalidade, implementou essa personalidade, esse estilo, e vai completar 30 anos de um programa que é indiscutivelmente um dos mais importantes da comunicação do Piauí. Mas a gente conversando, quem é seu amigo, quem tem a oportunidade de ser seu amigo, o privilégio de ser seu amigo, como eu tenho, você já falou várias vezes desse assunto, uma prova do seu bom gosto, do seu entendimento profundo de comunicação, de entretenimento, e de que não tem nenhuma, embora você já disse que admire, mas não tem assim, não é nenhuma cópia do Clodovil, e você já disse isso no programa também várias vezes, que a sua referência é a Hebe Camargo. Sim. A referência do Mariano, enquanto apresentadora de estilo, de conteúdo, é a Hebe Camargo. Então, quer dizer, você buscou uma referência que é, de fato, não só para você, mas para todos os comunicadores do Brasil. Né? Hoje, o Arthur Chechel, o falecido Arthur Chechel, lançou a biografia da Hebe, tem agora tem o filme da Hebe, né, da Hebe Camargo, vários livros e filmes e documentários sobre a vida da Hebe, que se tornou um dos principais nomes da televisão do Brasil. Aliás, a Hebe inaugurou a televisão no Brasil. Ela inaugurou a televisão brasileira, foi. E um detalhe que o Arthur Chechel, de quem eu sou fã, né, eu sempre digo o seguinte, mamãe, você tem uma pessoa que você gosta, você nunca diz, eu gostava muito da pessoa, eu gosto. Eu gosto, sim. Eu gosto. Então, assim, o Arthur Chechel já partiu para outro plano, mas eu sempre fui fã dele. E ele disse que a Hebe, parece que estava marcado para a Hebe cantar. Sim. Né? E a Hebe disse, foi eu não lembro a Lolita que foi cantar. Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues que cantou no lugar dela. Foi. E aí, a história que chegou é que ela estava com problema de saúde, mas na verdade foi namorar. Ela foi namorar, foi. Foi namorar. Então, assim... que ela não estava errada. Não, de jeito nenhum. Isso mostra, Mariana, o quanto a Hebe era verdadeira, era assim. E a história dela inteira é uma história de uma mulher que teve, por exemplo, em um dos relacionamentos, não lembro qual foi, não sei se era um da família Matarazzo, enfim, não sei. Ela namorava dele naquela época, a artista, né, profissional do rádio, da TV, era comparado assim à pior categoria que você possa imaginar. Sim. Ela casou com ele e ele presenteava muito ouro, muitas joias. Quando ela se separou, ela juntou tudo e mandou devolver. Como uma demonstração para a família de que ela não tinha nenhum bens materiais. Então, a Hebe, Mariano, foi, de fato, essa referência principal para você, né? Eu acho a Hebe, quando a Hebe fazia o programa no SBT às segunda-feiras, eu não perdi o programa dela, era uma referência para mim. Na verdade, às segundas-feiras, quando a Hebe era viva, era da televisão brasileira, era um sábado para a gente, a segunda-feira, né? Todas as pessoas ligavam 10h30 da noite para assistir a Hebe Camargo. É a maior referência, é a maior apresentadora do Brasil de todos os tempos, nunca mais terá outra, nunca mais vai aparecer ninguém nem que chegue perto. Eu assisti alguns dias atrás um documentário sobre ela, né? Mostrando agora no Dia das Mulheres, né? Fantástico, contando a vida da Hebe, uma mulher além do tempo, extraordinária, é cantora, atriz, apresentadora, e ela não tinha papo na língua. Você vê que ela botava os políticos no lugar, ela tinha personalidade para dizer o que queria dizer. Eu acho que nós jamais teremos outra Hebe. Jamais, jamais, jamais. E só para fazer justiça,
a biografia que foi escrita pelo Arthur Chechel e o filme da Hebe, quem interpreta a Hebe é a Andréa Beltrão. Por sinal, fez fantástico. Fantástica. A Andréa Beltrão fantástica, ela encarnou. Uma atriz assim, fantástica, de outro nível, né? Mariano, eu queria agradecer demais. Eu que quero. Eu ficava aqui até amanhã conversando contigo. Olha, não é fazendo média, não, mas assim, para pegar o Mariano, para ficar na frente de uma câmera e conversar aqui 1h30, não é assim para todo mundo. Né? Então, eu queria agradecer. Não, mas você é meu amigo, eu lhe quero bem, eu acho você um dos maiores profissionais da comunicação, você apresenta com mestria todos os dias o telejornal, eu acompanho todos os dias, eu estou aqui em casa, assisto, eu fico feliz de ver que você está fazendo esse trabalho da maior grandeza na Dia TV, é uma TV nova, pequena, só tem 6 anos, mas está com profissionais muito bons, eu estou muito feliz de estar com você lá, sabe? Eu tenho colaborado, na medida do possível, fazendo um entretenimento no sábado, e a gente tem feito um diferencial, mas você tem feito um diferencial todos os dias, fazer um telejornal de 2 horas, levando notícia, você leva notícia de política, de cidade, você leva notícia policial, é muita coisa para mostrar, e eu sei que ali tem o seu dedo e tem a sua sensibilidade como profissional. Douglas, você é um presente para o Dia TV, você é um presente para a comunicação do estado do Piauí. O Piauí deve a você, esse menino que vem de uma cidade pequena, do interior, né? Mas que chega aqui, se vai fazer vestibular, faz o curso de jornalismo, vira esse grande apresentador que você é. Eu tenho muito orgulho de você e tenho muito orgulho de ser seu amigo e de estar novamente trabalhando com você. Já trabalhamos em outra casa, hoje voltamos a nos encontrarmos há alguns anos na Dia TV e eu sou muito feliz. Eu faço aquele trabalho na Dia TV com minha equipe, com muito carinho, com muito amor. Sabe para quê? Para me ter a oportunidade de dar essa entrevista para você, de ter a oportunidade de dizer que eu trabalho junto com o Douglas. Eu que tenho esse prazer e dizer o seguinte, que nessa caminhada de jornalismo, eu também completei 30 anos, nessa caminhada, Mariana, infelizmente, como na vida, infelizmente, a gente conhece pessoas que hoje eu preferiria não ter conhecido. Como você também tem claro. muitas. E isso é normal, é do jogo, é da vida, mas não deixa de ferir, não deixa de decepcionar. Isso magoa. Não é? A gente vai ficando mais velho, vai adquirindo experiência e vai aprendendo a conviver e administrar. Mas não deixa de ser sempre uma decepção. Sim. Eu aprendi com o tempo e aprendi também com um psiquiatra que também já morreu, mas eu hoje revejo os vídeos que eu tenho dele, releio os artigos, livros. O Contato Caligares, ele sempre fazia palestras e usava exemplos muito práticos da vida para facilitar o entendimento. Sobre a amizade, ele exemplificou uma situação que eu nunca esqueci, Mariana. Eu nunca deixei de olhar esse exemplo. Porque ele diz o seguinte: olha, a pessoa que chega para mim e diz que tem mais amigos verdadeiros do que os dedos das mãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque é impossível alguém ter mais de 10 bons amigos, verdadeiros amigos. Né? Você tem amigos em várias categorias, conhecidos, mas amigos, você guarda no coração mais do que os dedos das mãos, é impossível. Eu descobri isso recentemente, quando participei. Eu já havia descoberto isso em outras situações, mas eu participando do processo político, que participei pela primeira vez na minha cidade, em Castelo do Piauí, de todas as pessoas que se diziam minhas amigas, sobrou um. Chama-se Nildomar, meu querido irmão Nildo. Esse, Mariana, esse é amigo para a vida inteira, para a vida eterna. Entendeu? Eu queria mandar um abraço para ele. E você é uma das pessoas que você pode e deve
eu tenho o prazer de chamar de amigo, porque não é só... Às vezes você tem uma pessoa que frequenta a sua vida quase cotidianamente, e mesmo assim você não pode dizer que, olha, aquela pessoa é minha amiga. Nós já conversamos inúmeras vezes, por tempos longuíssimos, por telefone, falando de assuntos do cotidiano, falando de problemas também, e eu falando mais dos meus problemas, e você carinhosamente, sabiamente, me orientando, me dando conselho, dizendo, olha, vamos caminhar por aqui, vamos seguir por aqui. Então, assim, nessa jornada tem o outro lado, que é esse lado de conhecer pessoas encantadoras, amigos, irmãos, e uma dessas pessoas é você. Eu sempre digo que eu tenho assim, eu digo, olha, tem o Mariano e o Arnaldo Ribeiro. Né? São dois, e olha só, o Arnaldo eu conheço há 25 anos, né? 25, 30 anos. O Mariano, 20 e poucos anos. Olha, são duas pessoas que não foi ano passado nem 5 anos atrás. Não. Então, assim, eu queria agradecer, Mariano, pela amizade, pela confiança, pelo carinho que você sempre teve por mim, sempre teve pela Milena, sempre fala das minhas filhas. Muito obrigado, de verdade. Tudo que aconteceu na sua vida, de bom, não foi sorte, não foi merecido. Merecido que você plantou de forma digna, plantou de forma verdadeira, plantou ajudando o próximo, olhando para quem estava perto de você. Nós mostramos isso aqui na nossa entrevista. Você foi, num determinado momento, quando muitas pessoas, por chegarem à sua estabilidade financeira, de dizerem assim, olha, eu vou agora dar um tempo, curtir minha vida, viajar, porque agora eu vou curtir. Não, você chega e diz o seguinte, eu vou realizar o sonho da minha vida, que foi realizado, que foi o sonho de ser pai. Sim. E aí você, desde então, dedica toda a sua vida ao Daniel. E interessante, quando a gente fala, é assim, e também é verdade, mas diz, olha, o Daniel tem muita sorte de ter o Mariano como pai. Você corrige imediatamente. Você falou, eu que tenho a sorte de ter o Daniel como filho. É verdade. Então, eu queria dizer o seguinte, que as pessoas que estão nos acompanhando, que não conhecem o Mariano, que veem o Mariano pela TV, aqui não é fazendo nenhuma... Não é rasgando seda, não. O Mariano é essa pessoa caridosa e ele nem faz questão de falar no assunto. Não faz nem questão, faz de coração. É amigo de verdade. E aí eu considero também outra vantagem. Quando ele não gosta também, não. Ele faz questão de dizer, olha, não faz questão. E isso não é desvantagem, não é vantagem. Eu acho que o bom amigo é vantajoso e o bom inimigo é vantajoso também. Porque essa história, mamãe, de dizer assim, não, rapaz, eu não tenho inimigo, eu não tenho... Não, mentira. Tá? Se você não tem porque quer, você tem sem querer. Sem querer. Então, muito obrigado e eu espero privar da sua amizade, da sua convivência por resto da minha vida. E você pode ter certeza que você tem em mim também um defensor, um admirador e uma pessoa que tem um prazer de, apesar dos poucos momentos que a gente passa juntos, ter o prazer de usufruir ao máximo desse momento. Muito obrigado mesmo. Obrigado, meu amigo, irmão. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te proteja com o manto sagrado dela, a mãe do belo amor. E hoje o Pai de Jesus na terra, o Pai adotivo de Jesus, que é o dia dele, hoje é dia de São José, que ele te abençoe também, abençoe a tua família, que ele é o protetor da família, da grande família, sabe, da família sagrada. Então, que ele te proteja. Hoje é o dia. Eu vou terminar aqui agora, eu vou já para a igreja rezar, que hoje é dia de São José, a gente vai se encontrar já na igreja. E eu sou muito feliz, porque eu sou pai, eu sou José, meu primeiro nome é José, sabe? E eu sou pai, e o pai adotivo, mas o pai com amor não existe pai adotivo. Pai é pai em todos os momentos, sabe? Essa história de filho adotivo não existe, o amor é o mesmo, sabe? Eu não sinto isso, eu vejo a grandiosidade do que é ser pai, ser chamado de pai. Quando o Daniel me chama de pai, eu me encho de orgulho, eu me encho de alegria e me encho de mais vontade de viver e de poder fazê-lo um grande cidadão e um grande homem.
homem, que é para quando eu não estiver mais nessa vida aqui, que a gente não é daqui, aqui é apenas uma passagem, aqui é as férias da vida eterna. Quando eu não estiver mais aqui, eu quero que as pessoas digam como o filho do Mariano foi bem criado, como o filho do Mariano é um cidadão, como aonde o Mariano estiver, ele está orgulhoso do filho, dos netos, da mulher, dele, da família que ele construiu. E eu trabalho para isso. Um beijo no teu coração, obrigado pela amizade. Leva um beijo para a tua Cília, para Milena, leva um beijo. E amanhã eu estou de novo lhe acompanhando, lhe assistindo. O jornal está impecável. Eu estou de férias ainda, não sei quando é que eu volto, mas a gente vai voltar. Logo, logo o Tarcísio está aqui me aperreando, mas a gente vai voltar daqui uma semana ou duas, mas a gente está reprisando uns programas aí, tão bonitos os programas que estão sendo reprisados, e depois do sucesso do que foi aquele Abre Ala, eu tenho o direito de passar um mês em casa, só brincando, né? É isso que eu estou fazendo, meu amigo. Um beijo no teu coração, obrigado, obrigado, um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, e dizer para as pessoas que como é importante a gente ter amigo verdadeiro, porque o amigo verdadeiro não é colega, é amigo. E o amigo verdadeiro, ele é família. Ele é tão família ou mais família do que uma família de sangue. Um beijo, obrigado, Douglas, de verdade.